Bom, de qualquer maneira, a gente vai publicar um artigo na Carta Capital, nessa Carta Capital dessa semana, que um pouco resume o que eu vou buscar falar aqui. Bom, eu acho que todo mundo está querendo, na verdade, discutir o que é a PEC da transição e o que explica essa reação toda do mercado financeiro à proposta da PEC da transição, né? A PEC da transição é uma proposta de emenda constitucional que hoje em dia é necessária para mudar a Lei Orçamentária Anual de 2023 para permitir que algumas promessas de campanha e mesmo vários gastos normais e alguns discricionários também do governo, do orçamento federal, possam ser executados, né? E isso, basicamente, precisa ser feito com base numa PEC por causa da lei do teto de gastos, sobre a qual eu vou falar um pouco daqui a pouco, né? Bom, o projeto de lei orçamentária de 2023 prevê uma contração do gasto primário do governo, aquele excluindo juros, de 1,4% do PIB. Não é? Algo em torno ali, dependendo de quanto for calculado o PIB, algo em torno para facilitar 150 bilhões. Não é? Evidentemente, a economia brasileira não está bombando, o investimento não está crescendo muito, o comércio está patinando, o desemprego vai e volta, não é? O setor de serviços está um pouquinho melhor, mas a produção industrial também, às vezes, recupera, mas, em geral, está pelo menos estagnada, mas vem caindo nos últimos meses, não é? Então, a economia brasileira, basicamente, não tem capacidade de aguentar um choque fiscal negativo no valor de 1,4% do PIB, para começo de conversa. Não é? Só que isso tem que ser avaliado no bojo do que acontece desde o golpe de 2016 e, particularmente, desde a lei do teto do gasto. Não é? A proposta orçamentária para 2023 tem, basicamente, o menor espaço para investimento na história registrada, não é? Que é, basicamente, apenas 0,22% do PIB. Esse gasto com investimento não é suficiente nem para cobrir a depreciação do estoque de capital público existente. Certo? Quando você contar, além do investimento, algumas outras despesas discricionárias, que não são despesas obrigatórias, se imagina 96, se calculou, se está previsto, 96 bilhões de reais. Não é? Esse valor, para vocês terem ideia, é exatamente metade do valor das despesas discricionárias que foi executado no orçamento de 2016. Orçamento de 2016 que já envolvia, digamos, uma redução por conta do choque fiscal realizado em 2015 em relação ao orçamento de 2014. Não é? Então, você pegar de 2014, comparar com 2023, basicamente as despesas discricionárias estariam caindo para mais da metade. Certo? Então, quer dizer, o orçamento que foi legado pela lei do teto de gasto e pelo governo Bolsonaro para 2023, muito provavelmente jogaria a economia numa recessão. Tá? E o que eu vou querer mostrar aqui é que o que está sendo proposto pelo governo Lula, pelo novo governo, não é um gasto extraordinário, não, é um valor muito pequeno, um pouco acima do que 0,5% do PIB, em relação àquilo que provavelmente vai ser executado no orçamento de 2022. Isso é muito pouco. E, evidentemente, isso não justifica toda essa grita que está se verificando no mercado financeiro. Não é? Então, e evidentemente, quer dizer, é importante entender o seguinte, que o grosso da proposta do novo governo para 2023 é o programa Bolsa Família. Não é? Aquilo que está previsto para investimento novo, vou explicar depois, que é mais ou menos 22 bilhões, não é? Esses 22 bilhões são mais ou menos
um quinto, recuperam só um quinto de tudo que foi cortado, né, de gasto discricionário desde 2014. Certo? Então, aquilo que está sendo proposto de investimento novo pela PEC da transição ou pela PEC do Bolsa Família é muito, muito insuficiente. É muito, muito pouco. Certo? Se compararmos com a evolução histórica do orçamento público e, particularmente, aquilo que era executado até 2014. É só, digamos, já está mais ou menos no osso. O investimento que é realizado nem repõe a depreciação do estoque de capital existente. E esses 22, 23 bilhões é só o início do processo de recuperação. Quer dizer, né, tem que se fazer futuramente algo que vá muito além de uma PEC da transição para, digamos, criar condições para que, de fato, a trajetória do país mude em relação àquela trajetória que foi definida lá pelo golpe de 2016 e pela lei do teto de gasto. Tá? Para vocês entenderem, digamos assim, como é que os cálculos aí da PEC da transição, é basicamente o seguinte: do ponto de vista de propostas, de promessas, né, e que aí é basicamente nisso que se concentra a ampliação do gasto proposto pela PEC do Bolsa Família. A principal promessa, como se sabe, é a elevação do Bolsa Família de R$ 600, mais R$ 150 por criança, além do reajuste do salário mínimo num valor pouco superior, não é, à inflação. Então, quer dizer, dificilmente vai passar 5% a mais do que a inflação, provavelmente vai ser metade disso. Né? O orçamento de 2000 para 2023 já prevê 105 bilhões para o pagamento dos R$ 400 do auxílio emergencial, que vai ser substituído. Pedro Paulo botar. Não, tudo bem. Onde é que eu estava mesmo? Eu estava falando do... Então, para 2023, já tá orçado 105 bilhões para o pagamento de R$ 400, que seria aquele proposto, na verdade, pelo governo Bolsonaro. Não tinha falado em 600 reais na campanha eleitoral, mas não estava, isso não estava no orçamento. Não é? Isso é 105 bilhões. Aumentar para... Desculpa, 105 bilhões e aumentar para 600 reais mensais envolve um gasto extra de 52 bilhões. Né? Além disso, existe uma promessa do governo Lula de pagar R$ 150 para famílias que tenham filhos de até 6 anos de idade. O custo estimado é mais 18 bilhões. Somando tudo isso, 105, que já estava orçado, 52 bilhões, até os 600 reais, mais 18 bilhões para os 150 reais, você tem 175 bilhões. Certo? O que o governo está propondo fazer? Eu acho que tem alguém com uma... A voz está voltando. Já tirei. Tirou? Tá. Então, isso daria 175 bilhões. Né? A ideia é tirar isso do teto. E, ainda por cima, tentar tirar também do teto, está proposto tirar do teto também, entre 22 e 23 bilhões, que são associados ao excesso de arrecadação em 2022 comparado a 2021. Quer dizer, esse excesso de arrecadação, em vez de ser, digamos, exterializado na conta única do Tesouro, que é o que se chama para pagamento da dívida pública, na verdade vai ser utilizada uma parte para recuperar, como eu falei, apenas um quinto do corte do investimento que foi realizado desde 2015. Então, é muito pouco. Mas, de qualquer maneira, são 23 bilhões que não poderiam ser executados na vigência do teto de gastos. Então, tudo isso dá 198 bilhões. É assim que se chega a 198 bilhões. Basicamente, 175 só para o Bolsa Família turbinado e apenas 23 bilhões para o investimento. Né?
Com base nisso, o governo está propondo que aquela parte do orçamento que estava orçada já para o auxílio emergencial, vai ser chamado agora Bolsa Família, novamente, nome tradicional, aqueles 105 bilhões vão ser, então, liberados no orçamento para outros gastos. E aí está sendo discutido aí que outros gastos seriam esses, provavelmente o investimento vai, particularmente o investimento em habitação, vai ser recuperado e também vai ser gasto um volume de recursos para eliminar a fila do SUS, por exemplo, e começar a recompor os gastos com educação. Tá? Então, basicamente é esse os valores, as somas da PEC. É preciso entender o seguinte. Então, acima do teto, o que o governo está pedindo para gastar é 198 bilhões para 2023. Acontece que neste ano de 2022, o governo Bolsonaro provavelmente gastou 138 bilhões acima do teto, né? Então, na verdade, o que o governo está propondo é um aumento do gasto de apenas 60 bilhões a mais do que aquilo que será executado em 2022. Quer dizer, para um PIB que é estimado em torno de 10 trilhões e 600 bilhões no fim do ano, isso significa mais ou menos 0,5% do PIB. Isso é muito pouco. Tá? Para tirar uma economia, digamos, da lama e garantir iniciar um processo de expansão do crescimento, 0,5% do PIB é muito pouco. Tá? Basicamente, isso aqui vai evitar que a economia entre numa recessão por causa da desaceleração da economia mundial e, eventualmente, tenha, digamos, algum crescimento. Não é difícil, é muito difícil por hora de estimar, porque a gente não sabe exatamente o que vai acontecer com a economia mundial no ano que vem, mas o que eu queria frisar é que 0,5% do PIB é muito pouco e está muito aquém da recuperação do volume de despesas discricionárias que foi cortado desde 2014. Então, a PEC da transição tem que ser, evidentemente, só o início de um processo de reformulação das regras fiscais para permitir que o Estado volte a gastar, volte a ordenar um programa de desenvolvimento econômico e social. Né? O governo até fala que, eventualmente, tentará levar o investimento para 1% do PIB, e eu acho que é impossível. Vai ser impossível fazer isso com essas contas. Não é? Se o governo vai gastar só 0,56% do PIB a mais e o investimento previsto era de 0,22%, não tem como jogar o gasto público para 1% do PIB. Certo? Então, vai ser necessário, em 2023, acabar com a lei do teto de gastos. Só esse, digamos, esse puxadinho que é feito em cima da lei do teto de gastos não vai, de maneira nenhuma, resolver o problema, nem recuperar a infraestrutura, os investimentos que, digamos, deixaram de receber manutenção desde a instituição do teto de gastos. Tá certo? É importante que a gente tenha isso em mente. Né? Agora, a PEC é necessária, como acho que vocês sabem, do ponto de vista jurídico, porque, claro, a lei do teto de gastos impede a elevação dos gastos em termos reais em relação ao ano anterior. Né? Em função disso, não basta instituir um crédito extraordinário na lei orçamentária, que é um pouco que o Renan Calheiros chegou a propor. Né? Do ponto de vista jurídico, tem que ser mesmo por meio de uma PEC, e você precisa mudar também outros elementos ali da legislação, eventualmente a regra de ouro. Não vou entrar tanto nesse detalhe, porque se você não fizer uma PEC, digamos, o governo Lula estaria sujeito, não politicamente necessariamente, mas do ponto de vista jurídico, estaria sujeito a um processo de impeachment. A gente sabe que o governo Bolsonaro tem mais de 1 milhão de motivos para ter recebido impeachment, e a questão política que não impediu que isso ocorresse. Né?
mas se não houver uma PEC, o governo não teria autorização nem para realizar esse 0,5% a mais em relação ao que o governo Bolsonaro está gastando em 2022. Tá certo? A grande questão é que a gente precisa ir muito além e precisa entender, basicamente, qual é a visão que a gente tem a respeito de por que é preciso ampliar o investimento público. Talvez eu não precise falar muito isso aqui, nesse grupo, né? Porque esse grupo, acho que mais ou menos tem um consenso em relação a isso. Mas a gente precisa entender, para poder desmontar, qual é o argumento neoliberal que é contrário a essa expansão do gasto público, do investimento público, para a gente poder fazer o debate público. Eu acho que é mais importante, no tempo que eu tenho aqui, né, explicar por que o chamado mercado, os economistas neoliberais, se posicionam contra a PEC da transição, para a gente ter armas para fazer o debate. Né? E, inclusive, quer dizer, até continuar essa luta de convencer o nosso campo, porque eu acho que a gente avançou muito, a luta que a gente fez contra a austeridade desde 2014, eu acho que mais ou menos produziu um consenso no interior do nosso campo contra a austeridade, mas ainda há, eu acho que ainda há algumas figuras que eventualmente podem, por exemplo, não defender uma eliminação do teto de gastos e continuar defendendo mais um puxadinho sobre o teto de gastos, como a PEC da transição, a PEC da Bolsa Família está fazendo em 2022 para 2023. Né? Bom, qual é o argumento, basicamente, dos neoliberais? O argumento é que você precisa evitar o aumento da relação dívida pública em relação ao PIB através do corte do gasto público. Veja, a relação dívida pública em relação ao PIB, ela tem um numerador e um denominador. Né? Basicamente, os economistas de mercado querem reduzir o numerador, independentemente do impacto que isso possa ter sobre a evolução do denominador, do PIB. Né? Uma relação dívida-PIB, você pode, eventualmente, diminuir essa relação aumentando a taxa de crescimento do PIB. Foi exatamente isso que ocorreu nos dois governos do Lula. Não é? Ocorreu até, num primeiro momento, uma elevação do superávit primário, mas o PIB e a arrecadação tributária, não é? Mas o PIB cresceu de maneira a essa relação cair mais ou menos 20 pontos percentuais. Não é? E a capacidade de investimento do governo foi ampliada, apesar do aumento do superávit primário em relação ao PIB, por causa do crescimento da arrecadação tributária, que, em última instância, como não houve reforma tributária, é explicado pelo crescimento do PIB. Tá? O que os neoliberais querem, o que eles alegam é que, se você não impedir o aumento da dívida, isso necessariamente vai levar ao aumento dos juros da dívida pública, por conta do suposto aumento do risco de não pagamento da dívida. Veja, esse argumento é fajuto. Eu estou falando isso porque alguns economistas do nosso campo vêm defendendo a PEC da transição, mas aceitando esse argumento. Mas esse argumento é fajuto. Tá? E que poderia levar também a uma elevação da inflação, por uma suposta monetização da dívida pública, que aí levaria ao aumento da demanda por bens escassos e à elevação dos preços. Tá? Olha, primeiro, eu vou explicar isso teoricamente de uma maneira que dê para entender, não é? Tentar ser pedagógico, mas o primeiro eu queria dizer o seguinte, que isso não tem nenhuma base empírica, não tem nenhum estudo que fundamente essa hipótese de que o aumento da relação dívida pública gera um aumento dos juros da dívida pública ou um aumento da inflação. Isso não existe. Pelo contrário, a experiência ocorreu muitos estudos desde 2008, né? Porque a dívida pública aumentou muito por causa da crise do capitalismo e os estados precisavam gastar para compensar
a retração do gasto privado, porque as empresas buscavam reduzir seu endividamento, não é? E se o Estado não gastasse, buscasse também reduzir o endividamento, a depressão ia ser muito longa e as empresas iam quebrar, os bancos iam quebrar. Então, o Estado precisou realizar déficit público e aumentar a dívida pública para salvar o capitalismo global. Certo? Só que, a despeito disso, o que a gente verificou? A gente verificou uma queda acentuada dos juros das dívidas públicas em geral. Uma queda da taxa de juros, as taxas de juros ficaram negativas, quer dizer, abaixo da inflação, por vários anos, inclusive no Brasil. E nada disso trouxe, a despeito depois da recuperação, nos Estados Unidos, em 2019, por exemplo, a taxa de desemprego está em torno de 3%. E isso não levaram a uma elevação da inflação. Tá? Então, do ponto de vista empírico, esse argumento é fajuto. É fajuto. Isso não tem nenhuma base na academia e isso não é aceito, simplesmente. Isso aí é charlatanismo, para falar claramente. É charlatanismo, é uma cloroquina mesmo, sabe? Para discutir economia. Né? Na verdade, assim, eu vou falar um pouco do ponto de vista da economia política. Qual é o problema, no fundo? Qual é o problema, no fundo, dos críticos da dívida pública? É o seguinte, o risco de que o aumento da dívida pública, não é, leve a uma pressão para aumento do imposto sobre os ricos. Basicamente isso. Né? Para controlar a dívida pública, os ricos sempre vão defender corte do gasto social para os pobres. Nunca vão defender aumento dos impostos para os ricos. É claro. Não é? E o aumento da dívida pública, até por causa do escândalo que se faz em relação a isso, não é? Vai trazer e traz, e historicamente sempre trouxe, a proposta de elevação dos impostos progressivos, aqueles que afetam a riqueza. Né? O segundo motivo é que a pressão para redução do gasto público, para evitar esse suposto risco, vai aumentar as carências de saúde, de educação e de previdência pública. E essas carências, à medida que o Estado não vai atendê-las, não vai satisfazê-las, vai abrir enormes oportunidades de negócio para o setor privado. Então, o teto do gasto tem que ser entendido nessa chave da economia política. Reduzir o gasto público em relação ao PIB, gerando carências nas áreas de saúde, de educação e de previdência, também, daí a reforma da Previdência, e abrir o espaço para a oferta privada de bens e serviços. Então, quer dizer, os donos do patrimônio da dívida pública não vão querer pagar impostos, certo? Para financiar o gasto público, eles querem um corte do gasto público, e esse corte do gasto público, ainda por cima, serve para, digamos, abrir oportunidades de negócios nas áreas em que a provisão pública de serviços, como saúde, educação e previdência, compete com empresas privadas. Então, é esse o sentido da economia política, da crítica sobre a dívida pública. Tá? Do ponto de vista teórico, qual é o problema desse argumento? A gente já viu que, empiricamente, ele não serve para nada. Não serve para nada. O argumento, basicamente, ele tem como cerne a ideia de que o governo pode ser confundido ou entendido como uma família ou como uma casa. Né? O que uma família tem? Primeiro, a capacidade de endividamento de uma família é restrita. Segundo, a variação do gasto de uma família não tem condições de afetar indiretamente a própria receita dessa família. Certo? No caso do governo, do Estado, as duas coisas se verificam. A capacidade de endividamento do governo é quase infinita, é muito grande, ela não é restrita como a de uma família,
e o gasto público, dado o tamanho do Estado no total de uma economia, quanto proporção de uma economia, a variação do gasto público afeta o próprio crescimento da economia, o PIB, e, portanto, afeta a própria receita do Estado por meio da arrecadação tributária. Certo? É isso que, digamos, o argumento não entende ao, digamos, dizer que o Estado tem que ser gerido como se fosse uma família e, portanto, só tem que gastar aquilo que tem de receita. Né? Bom, vou tentar explicar, isso é um pouquinho complicado, mas vou tentar explicar por que o governo praticamente não tem restrição de endividamento em moeda local. Tem restrição em dívida externa porque não emite a moeda da dívida externa. Né? Basicamente, o governo não tem limite de endividamento porque em todos os estados capitalistas que têm economias funcionando normalmente, né, que não estão em uma crise profunda ou em uma guerra, o título da dívida pública é o ativo financeiro mais seguro. Né? Então, entre empresas e agentes ricos, há sempre uma preferência para reter liquidez e uma parte da riqueza não líquida também em títulos da dívida pública e não em moeda. Porque a moeda ela não gera rendimento. E o título da dívida pública, além de ser seguro, ele gera um rendimento, gera uma taxa de juros. E ainda por cima, a moeda ela é emitida pelo próprio Estado, que é o devedor da dívida pública. Mas vamos imaginar que ocorra isso que os economistas neoliberais alegam, e que, subitamente, os agentes econômicos resistam à dívida pública, resolvam devolver os títulos públicos para o Tesouro no momento do vencimento e reter moeda em troca. O que eles vão fazer com essa moeda? Vão colocar debaixo do colchão? Claro que não. Claro que não. Não é possível fazer isso. Nem é legal fazer isso. Não é juridicamente permitido fazer isso. Então, vai haver, na verdade, um aumento do depósito bancário. Se tiver depósito bancário excedente em relação às necessidades de provisão de gastos, de saques, de gastos correntes no sistema bancário, o aumento dos depósitos vai levar ao quê? Ao aumento da oferta entre os bancos que emprestam uns para os outros depósitos, no chamado mercado interbancário. Tá? Quando aumenta esses depósitos e os bancos não querem ficar com aquela moeda, querem emprestar para ter juros para outros agentes, e levam essa moeda para o mercado interbancário, o que ocorre? A taxa de juros cai, porque tem muita moeda. Os bancos estão querendo emprestar para os demais, mais do que os bancos estão querendo tomar emprestado. Então, a taxa de juros do empréstimo interbancário cai. Tá certo? Só que o empréstimo interbancário é regulado pelo Banco Central. O Banco Central, quando o Banco Central determina a taxa Selic, que é essa taxa de juros básica, a taxa Selic é a taxa que deve vigorar, a meta que deve vigorar de juros no mercado interbancário. Certo? Quer dizer, quando cai a taxa de juros do mercado interbancário para baixo da meta da Selic, o que o Banco Central necessariamente vai fazer? Né? O Banco Central vai ter que elevar essa taxa de juros novamente. O Banco Central vai ter que recolher essa liquidez excedente. Como que o Banco Central vai recolher essa liquidez excedente? Lançando títulos da dívida pública, que estão na carteira do Banco Central, com uma taxa de juros maior do que a do mercado interbancário. Certo? Então, os agentes, ao invés de emprestar dinheiro um para os outros, os bancos, em vez de emprestar um para os outros, vão emprestar para o Banco Central.
E o Banco Central vai entregar para eles títulos da dívida pública. Então, indiretamente, né, aquele dinheiro que teria saído do título público e virado moeda volta a virar título da dívida pública, por meio da operação da política, da chamada política monetária, que sempre utiliza títulos públicos. Tá certo? Então, o argumento de que o governo não vai poder se financiar e mais, que isso vai virar moeda, que vai pressionar os bens, não tem cabimento para uma economia moderna. E, ademais, o seguinte, os juros de longo prazo vão depender muito dos juros correntes e das expectativas que os juros de curto prazo vão implicar em relação aos juros futuros. Então, pode até ser que tenha uma especulação para tentar jogar os juros da dívida pública, não é, no momento de estresse, especulação política, como colocou o Lula, muito bem, aliás, né? Pode até aumentar, mas se o Banco Central deixar os juros lá embaixo, não vai demorar muito, que essas taxas de juros de longo prazo vão voltar a cair. Tá certo? Então, onde existe um mercado interbancário regulado pelo Banco Central, com o uso de títulos públicos, e o Banco Central também pode emitir moeda para comprar títulos públicos do setor privado, isso que o mercado diz que pode acontecer, eles sabem que não pode acontecer. É papo furado para enganar otário. Tá certo? E a segunda diferença básica, digamos, do Estado em relação a uma família, é que quando o governo resolve ampliar o gasto, como está imaginando fazer, mas num patamar muito pequeno, 0,5% do PIB para o ano que vem, isso tem um estímulo sobre a economia, o chamado efeito multiplicador do gasto público. Né? Se esse gasto público, ainda por cima, for destinado na forma de transferências monetárias para pessoas muito pobres, que é o caso do Bolsa Família, o efeito multiplicador é ainda maior. Né? Porque essas pessoas certamente vão gastar praticamente a totalidade daquilo que elas vão receber. Então, o dinheiro não vai ficar com elas não vão guardar esse dinheiro debaixo do colchão. Esse dinheiro vai multiplicar outros dispêndios, outros gastos privados. Então, a família que receber ali o Bolsa Família turbinado vai, muito provavelmente, demandar mais alimentos, não é? Eventualmente, demandar mais roupas e calçados, caderno escolar, porque o filho vai para a escola, né? Um material escolar que complemente aquilo que eventualmente seja entregue na escola pública, né? E as empresas, evidentemente, vão ampliar suas vendas, ocupar a capacidade ociosa, empregar mais pessoas para responder aquele aumento da demanda e, eventualmente, se isso prosseguir, vão até realizar um investimento para ampliar a sua capacidade produtiva, se a capacidade ociosa estiver caindo, se a demanda estiver crescendo. Certo? Isso quer dizer o seguinte, que esse gasto que tem um efeito multiplicador vai gerar gastos privados que vão levar a um crescimento do PIB e, é claro, da arrecadação tributária também. Então, se o estímulo que o governo fizer for sustentado no tempo e forte o suficiente para animar o crescimento do PIB, a própria relação dívida pública em relação ao PIB vai cair ao longo do tempo. Porque a receita do Estado ela é dependente, até certo ponto, das decisões de gasto do próprio Estado, ao contrário completamente do que ocorre com uma família. Né? Sabe o que é o gasto público que tem menos efeito multiplicador? Isso já foi calculado. Já foi calculado. O do Bolsa Família é muito acima de 1 na primeira rodada, e depois tem vários efeitos secundários. É o gasto com pagamento de juros da dívida pública. É o que tem menos efeitos multiplicadores. Por quê? Por quê? Basicamente porque os proprietários da dívida pública já são muito ricos, em geral. Né? Depois eu posso até dar uns dados aí para vocês de cabeça, que eu não anotei aqui, mas eu tenho alguns de cabeça.
né? Uma proporção muito pequena da população brasileira que é proprietária da imensa maioria do volume de recursos, do estoque de riqueza da dívida pública. Então, veja, eu disse que o crescimento da dívida pública em relação ao PIB não gera um problema para o crescimento da economia e nem vai gerar um aumento da taxa de juros, nem um aumento da inflação, né? No entanto, é um problema. Pode ser um problema exatamente porque a dívida pública ela é de propriedade de ricos. Então, é um tipo de gasto público que concentra a renda, ao contrário do Bolsa Família, ao contrário do gasto social. Então, digamos, é muito melhor, de fato, financiar o gasto social com imposto progressivo, com imposto sobre a renda dos mais ricos e sobre a riqueza dos mais ricos, né? Porque, assim fazendo, você estará contribuindo para reduzir as desigualdades e se você financiar o gasto social, como até, aliás, é o proposto pelo governo, né? Financiar com déficit, portanto, com dívida pública para 2023. Financiar com dívida pública, sobretudo num contexto que o Banco Central é independente, joga a taxa de juros lá na lua, né? De certo modo, aquilo que você entrega para aqueles que recebem o gasto social, não é? Acaba gerando um fluxo futuro de juros, de transferência de riqueza para os proprietários da dívida pública, sobretudo no momento em que, eventualmente, o superávit primário ocorrer. E aí uma parte da arrecadação estaria sendo, digamos, destinada, né, teoricamente, pelo menos, para fazer o pagamento dos serviços da dívida pública. Pedro, tá você pediu para eu te avisar. Pode andar, mas... Deu 20, deu 20. Você pediu. Então tá, então só para concluir então aqui, é basicamente isso que a gente tem que entender, tá? Do ponto de vista do debate com os ortodoxos, né? É isso, bom, que a gente vai tentar colocar um pouco nesse artigo da Carta Capital e eu vou publicar alguns artigos para o pessoal entender como é que funciona o mercado da dívida pública, os dados dos estudos internacionais, vários do FMI e do Banco Mundial, que mostram que o aumento da relação dívida pública não leva nem ao aumento da taxa de juros, nem ao aumento da inflação, nem à queda do crescimento do PIB. A gente precisa entender isso, né? Que esse é o alarme. Agora, o que eles também argumentam, a última questão que eu vou querer levantar aqui, é a chamada fada da confiança, que é a ideia que o investimento empresarial ele não é desanimado pela redução da demanda agregada quando o governo corta o gasto público. Porque, veja, do ponto de vista contábil, o déficit público significa superávit do setor privado, tudo mais constante. Vamos tirar exportações líquidas do processo e imaginar que o PIB está estável, a trajetória do PIB está estável. Tá? Então, veja, o déficit público gera superávit privado, porque se tem déficit público, é porque os impostos retirados do setor privado são inferiores, em termos de valor, aos pagamentos do setor público ao setor privado, que vão se transformar em salários e receita empresariais. Se os salários não aumentarem muito, vão virar lucros. Tá? E o contrário é verdadeiro. Superávit, a tentativa de aumentar o superávit público, gera déficit do setor privado, tudo mais constante. Porque, nesse caso, os impostos seriam maiores do que os pagamentos do setor público para o setor privado, diminuindo a renda líquida de empresas e assalariados. Tá certo? É por isso que, ao longo da história do capitalismo, sobretudo do pós-guerra, o déficit público era visto com bons olhos. Mas era uma época em que o grosso da riqueza capitalista estava associada à acumulação de capital produtivo. Na nossa época, a época da chamada financiarização, né, são os chamados mercados que mobilizam a maior parte da riqueza privada e que tem, de longe, a maior influência política e na opinião pública. Então, basicamente, esse argumento aí contra o déficit público tem aqueles motivos de economia política,
mas podem estar associados também à ideia que, de fato, muitos deles falam isso, né? Se houver a expectativa de elevação da taxa de juros futura, como a taxa de juros desconta o fluxo de renda dos ativos financeiros, isso leva a uma queda do valor das ações das empresas. As ações das empresas, hoje, elas envolvem uma capitalização, o valor delas envolve uma expectativa de capitalização de fluxos de renda futuro descontado por uma taxa de juros. Se a taxa de juros aumenta, o valor das empresas no mercado acionário diminui. A riqueza capitalista financeira diminui. Está claro? Então, esse é, digamos, um terceiro motivo de economia política, porque o mercado financeiro é tão contrário ao déficit público. Agora, a ideia dessa fada da confiança é também completamente refutada por vários estudos, vários economistas, inclusive do FMI, que mostraram o seguinte, porque o período de 2008 para cá foi um pouco laboratório de teste dessa hipótese. Porque em 2009, todos os economistas viraram keynesianos. Na pandemia também, todo mundo virou keynesiano. Não tinha esse papo de onde veio o dinheiro. Né? O governo tinha que gastar de qualquer maneira, senão a economia ia quebrar. Os bancos, principais empresas, principais bancos iam quebrar. Na pandemia também. Né? Aí todo mundo é keynesiano. Mas, logo depois, os neoliberais voltaram com tudo, questionando o aumento do déficit público, da dívida pública, né? E exigindo a austeridade. Então, a partir de 2010, vários países realizaram aquilo que é chamado consolidação fiscal, né? Implementaram um programa de austeridade para tentar reduzir a dívida pública em relação ao PIB, e isso permitiu, digamos, fazer uma análise comparativa. Vários economistas fizeram essa análise comparativa. Ficou no laboratório de teste para a hipótese da fada da confiança. A ideia de que a proposta de que o governo vai reduzir o déficit público, ao invés de desanimar o setor privado, vai animar o gasto privado. Né? E essa hipótese foi completamente refutada também. Né? Os testes, em geral, mostraram, com alto grau de confiança, que a austeridade fiscal reduz o crescimento do PIB. Os países mais austeros tiveram menor crescimento econômico que a média. Né? E como o PIB cresceu a uma taxa menor, pasmem, a relação dívida pública em relação ao PIB aumentou nesses países. Então, eles tentaram fazer austeridade fiscal, como o Brasil em 2015, lá com o Levy, né? Tiveram exatamente o resultado que o Levy teve. Ao invés de reduzir a relação dívida pública em relação ao PIB, como o PIB caiu, inclusive, não apenas desacelerou, a relação dívida pública em relação ao PIB aumentou. Está claro? Então, eu estou levantando isso aqui basicamente para a gente estar preparado para esse debate que vai voltar, já voltou esse debate, e a gente tem que ter os argumentos muito bem elaborados para fazer esse debate, porque, na verdade, é cloroquina fiscal. Né? É a proposta de um remédio milagroso cujos testes, digamos assim, já mostraram que não tem nenhum efeito positivo para cuidar da doença que eles propõem cuidar. Tá? Então, a gente precisa ter esses argumentos muito bem elaborados para poder fazer esse debate, que vai ser o debate dos 4 anos do governo Lula. Tá? Obrigado. Bom, em primeiro lugar, maravilhosa aí a aula, a palestra, viu, Pedro? Sabe que eu sou um grande admirador do teu trabalho como economista. Eu queria fazer um comentário e mais uma pergunta, tá? Eu concordo perfeitamente com a tua leitura, né? De que, inclusive, eu acho que isso aconteceu lá em 2015, 2016, quando se acelerou o processo de golpe, impeachment da presidente Dilma, justamente porque a ideia era que a única saída para aquela crise fiscal, proveniente também um pouco das desonerações feitas desde 2008, era o quê? Aumentar imposto da classe mais alta. Tanto que a Fiesp usava, né, não vamos pagar o pato, ou seja, a classe alta não ia querer pagar o pato.
E aí a solução que provavelmente o governo Dilma, com Nelson Barbosa, etc., depois, tomaria como rumo era justamente a taxação do nível de renda mais alto. E com a troca pelo Temer, se veio por meio da PEC do teto dos gastos. Em vez de aumentar a arrecadação para acompanhar os gastos, que declinaram por conta do forte queda do PIB, isso é uma coisa ainda que eu quero te convidar para a gente escrever também, porque, na minha opinião, as manifestações de 2013 foram um divisor de águas, trazendo estabilidade política, que influenciou muito na crise lá de 2015, 2016. Pois bem, hoje nós temos uma coisa muito parecida, no sentido de que, provavelmente, uma das reformas mais importantes é a reforma tributária, mas uma reforma tributária que, além de unificar impostos e diminuir, que eu acho que é o mais fácil de ser feito, que mude esse caráter regressivo para progressivo. Aí a gente tem a grande questão, que é o quê? Que nem a questão, né, já combinou com os russos, é a questão da coesão política para poder fazer isso. A pergunta que eu faço é a seguinte: hoje nós temos 4 economistas, tu deveria estar também, viu, Pedro? No grupo de transição, né? O Pércio Arida, Lara Rezende, Nelson Barbosa e o Guilherme Mello. O Lara Rezende é um cara que tem defendido muito uma das coisas que eu tenho estudado, que é a MMT, a Nova Teoria Monetária Moderna, que é uma coisa um pouco polêmica ainda no meio acadêmico, né? E eu queria saber da tua opinião se mais adiante a saída para o governo, daqui a pouco não poderia começar a ter experimentos da nova teoria monetária moderna para, de certa forma, possibilitar essa elevação do investimento público, né? Então, e outra coisa, não seria daqui a pouco também uma ideia, assim como foi criado lá no segundo mandato do Fernando Henrique Cardoso, os sistemas de metas de inflação, daqui a pouco o governo não poderia criar uma engenharia de uma meta de superávit primário que acompanhasse o crescimento do PIB, para momentos que o PIB tivesse baixo, essa meta de superávit primário não existisse ou fosse muito baixa, para quando momentos de muito crescimento, o superávit primário aumentaria. E, por fim, não é extremamente necessário separar o que hoje está na mesma conta, que é gasto e investimento, que está tudo na mesma, né? E separar, daqui a pouco, o que seria gasto apenas com a máquina pública, da rúbrica que seria investimentos em saúde, educação e segurança, etc., que acaba sendo investimento na sociedade. Queria te ouvir a respeito disso, Pedro. Gostei muito de todos os comentários e perguntas que foram feitas. Agradeço também os elogios. Eu vou tentar ser o mais breve possível, porque a gente está um adiantado aqui da hora, né? Para o Cássio, eu diria o seguinte: de certo modo, você já experimenta muito do que a teoria monetária moderna propõe, já é realizado pelos bancos centrais, né? Normalmente, de certo modo, já existe. O que talvez seria diferente mesmo seria, eventualmente, uma emissão monetária que envolvesse, digamos, a transferência de um PIX direto para a população, né? Digamos que, eventualmente, isso passasse diretamente pelo Banco Central, né? Isso é algo que eventualmente, pode ser pensado, né? Que o ponto, digamos, que sempre se levanta em relação à teoria monetária moderna é que, se eventualmente aumentar o volume de recursos monetários e esses recursos monetários forem canalizados para o sistema bancário, porque, como colocou, sobretudo com PIX, né, boa parte dos recursos vão ser encaminhados para o sistema bancário. O uso de moeda corrente é cada vez menor, né? E se caminhar para o sistema bancário, tem isso que o Ladislau colocou, que esses recursos acabam sendo parcialmente apropriados, quer dizer, o poder de emissão e o ganho com a emissão que o governo tem
acaba sendo parcialmente apropriado pelo próprio sistema bancário, né? Por conta daquele mecanismo que eu expliquei. Se eventualmente aumentar as ofertas monetárias, a oferta monetária no empréstimo interbancário, necessariamente a dívida pública vai aumentar, né? Então, eventualmente, aquilo que o governo ampliou na forma de emissão monetária, se for canalizado direto ou indiretamente para o sistema bancário, acaba virando dívida pública de qualquer maneira, né? Só que não será uma dívida pública do Tesouro, mas do Banco Central. Aí a possibilidade, eventualmente, de taxar os bancos, né? Se os bancos ganham com essa apropriação privada da senhoragem pública, então a gente tem, digamos, uma justificativa para aumentar a tributação que se faz sobre os bancos. Isso não é nenhuma proposta muito ortodoxa, porque, por exemplo, é isso que propôs o Ben Bernanke nos Estados Unidos. Prêmio Nobel, ou melhor, o ganhador do prêmio do Banco Central sueco em homenagem ao Prêmio Nobel, porque não é propriamente o Prêmio Nobel, né, de Economia desse ano, e também presidente do Banco Central americano, do FED, no período da crise financeira. Propõe isso, né? Quanto às regras fiscais que a gente pode... Tem várias, né? Tem várias. Eventualmente, até voltar para o que era antes de 2016, ter só uma meta de resultado fiscal, mas agora sem punição e com apenas uma carta explicativa, mais ou menos como é feito com a meta de inflação. Tem gente que propõe controlar o gasto corrente, mas liberar o gasto de investimento. Aí muito da luta vai ser o que vai ser definido como gasto corrente de investimento, enfim. Mas aí digamos, não dá muito para a gente fazer a discussão do mérito de cada uma dessas propostas aqui, por conta do tempo que a gente tem, né? Também concordo com Ladislau que esse trabalho precisa ser feito e, principalmente, precisa ser passado para a população. E, com isso, eu entro, acho que, no gancho da maior parte das perguntas, né? A maioria das perguntas e comentários envolveram a questão política. Fora do Hamilton, para não deixar batido, o Hamilton Mendes Silva colocou lá no chat por que nenhum membro do G20 ou integrante do OCDE pratica algum mecanismo similar ao do teto de gastos. Basicamente porque em nenhum desses países o chamado mercado financeiro ou o poder da finança é tão forte politicamente quanto no Brasil. Não é? E é só isso, basicamente, é o poder político que explica algo como a lei do teto de gastos no Brasil, que, evidentemente, é pensada para reduzir o tamanho do Estado e, particularmente, o gasto social, o gasto em educação, saúde e em previdência. E em previdência já foi bem sucedido. O Icatu, inclusive, está se gabando na sexta-feira no Valor Econômico, como que está aumentando as contas de previdência privada, né? E é exatamente esse o objetivo, reduzir a oferta de serviços públicos para ampliar a apropriação de rendas por meio da oferta desses serviços diretamente à população por meio do mercado, né? Então, acho que é basicamente isso que explica. As outras perguntas, assim, eu não acho que é muito difícil a gente responder, não é? Eu acho que, sem dúvida nenhuma, tudo vai depender da correlação política e da capacidade de liderança política também do Lula e do grupo, né? De fato, a correlação de forças no Congresso não favorece, como colocou o Pedro Paulo, né? Quer dizer, favoreceria em tese se, digamos, os partidos de esquerda tivessem mais do que a metade do Congresso, né? Isso a gente não tem, sem dúvida nenhuma. Agora, eu acho que o governo está usando muito bem o capital político, até antes de assumir. Parece que não houve, digamos, o Lula ainda não foi sequer reconhecido lá pelo Supremo Tribunal Federal, muito menos tomou posse, mas já parece que é o novo presidente já, né? O Bolsonaro sumiu e eu acho que o Lula está fazendo, digamos, um movimento
não é? Muito inteligente de aproveitar o capital político gerado pela eleição para já encaminhar esse processo de reforma parcial do regime fiscal, não é? Porque eu acho que eu acho que tem a consciência, acho que o Lula tem a consciência, não é? De que se o governo não começar com tudo, se o governo não evitar uma recessão contratada pela lei do teto de gastos, se o governo perder popularidade logo, a capacidade de arrancar reformas no Congresso, inclusive uma reforma do próprio regime fiscal, ou uma reforma tributária, como se colocou aqui, vai desaparecer muito rapidamente, né? Então, a nota de otimismo que eu teria é que a correlação de forças, em parte, depende da popularidade da presidência, né? Fica claro assim que, agora, antes de assumir, a mera perspectiva de poder, não é? Já traz um conjunto de membros do parlamento que não são de esquerda de maneira nenhuma e não participaram nem da coalizão eleitoral, muito menos de uma federação com partido de esquerda, para eventualmente aprovar uma pauta do governo, não é? E então eu acho que é fundamental isso. O governo não pode perder popularidade de maneira nenhuma e precisa ter esse espaço fiscal agora para permitir que a economia cresça, a arrecadação tributária aumente e, a partir desse aumento da arrecadação, pressionar para gastar esse aumento da arrecadação em vez de esterilizar na conta única do Tesouro, não é? E isso vai depender, agora eu concordando com boa parte das falas aqui do Vicente, de certo modo do Pedro Paulo, acho que do Graziano, colocou isso muito bem, né? Do Michelazzo, que isso tem que se traduzir na luta política das ruas. O Ladzal também colocou isso, né? Se perdermos as massas, de fato, podemos voltar a uma situação, não necessariamente 2013, mas o fascismo pode voltar, eu acho, né? Então, e isso não pode se realizar apenas no Congresso Nacional, essas composições para assegurar o encaminhamento do programa de governo. Precisa haver uma sinalização para a população, ela tem que se entender contemplada pelas políticas que o governo está implementando, para que haja, digamos, um reforço da mobilização popular para pressionar o Congresso e para que novas reformas venham a ser implementadas no futuro. Concordo plenamente com o que se colocou aqui, e eu espero e considero que eu acho que o Lula, imagino que tem essa visão também, ou pelo menos está sendo muito alertado a respeito da necessidade de não contar apenas com mecanismos de conciliação no Congresso Nacional para executar as políticas e as reformas que foram propostas, né? E finalmente eu concordo inteiramente com o César Locatelli, né? Eu acho que o debate econômico no resto do mundo está muito mais avançado do que aqui no Brasil, pelo menos o debate público, mas isso se explica basicamente porque a grande mídia tradicional no Brasil ela é muito influenciada pelo principal financiador de publicidade na mídia tradicional, tanto televisiva quanto impressa, que é o sistema financeiro, né? Eu acho que isso que explica esse relativo fechamento da mídia tradicional para as nossas ideias. Tá certo? Bom, acho que é basicamente isso que eu teria a dizer. Eu agradeço muito aqui os comentários que foram feitos, as perguntas também, aprendi muito também com o que vocês colocaram. E eu estou à disposição para novas sessões aqui.